Olá, filhos e filhas da noite. Já passou pela sua cabeça o porquê de temermos os mortos? Como na história da humanidade, nós nos relacionamos com aqueles que já foram dessa para melhor? Se você já se perguntou isso, ou se você acaba de ficar intrigado com essas perguntas, é hora de começar o mês de outubro do History to Go, o mês macabro. Precisamos entender que a atual forma de enxergar os mortos é muito recente. Até pouco tempo atrás, a morte não era um limiar tão bem definido. Aqueles que se foram ainda tinham poder de influenciar no mundo dos vivos. O exemplo mais claro está em Shakespeare. O cadáver de Henrique VII sangra ao passar pelo seu assassino. Isto não é puramente um elemento literário. Os mortos tinham capacidade jurídica até pouco tempo atrás. Eles poderiam dar sinais e até mesmo levantar discussões sobre baixar o preço do aluguel em um imóvel que esteja mal assombrado. Sobram fatos e histórias que eram encarados com enorme seriedade de relatos da interferência dos mortos no mundo dos vivos, e nem sempre os mortos eram sutis. Existe um relato famoso do século XV de um homem que sempre recitava uma reza ao passar pelos cemitérios. Certa vez, acabou buscando abrigo em um cemitério por estar sendo perseguido por seus inimigos armados querendo sua morte. Adivinhem o que aconteceu? Os mortos se levantaram e o protegeram de seus inimigos. A mentalidade coletiva corroborava que a morte era um processo. No momento do falecimento, o falecido ainda tinha poderes e influências sobre a terra, e o momento em que ele deixava de exercer essa influência era alvo de intensas discussões. A palavra-chave é medo. Um respeito baseado no medo do que os mortos podem fazer contra nós. Nos vestimos de preto ao homenagear um morto, para deixar claro para ele que existe um sentimento de saudade e peso pela sua partida, não sendo necessário que ele tenha pendências para resolver com os que aqui ficaram. Mas existiram maneiras menos sutis de lidar com os mortos. Há mortos e mortos. Uma pessoa que morre em paz na velhice é encarada de forma completamente diferente do esposo que foi traído e assassinado pelo amante. O segundo caso tem indícios claros de que deve voltar para perturbar os vivos, e até o século XIX persistiu em alguns cantos da Europa práticas macabras. Envolver o caixão do morto com arames farpados, prender o morto com uma estaca contra o peito, cortar a cabeça e colocar entre as pernas, encher o morto de pedregulhos. Várias eram as formas de dificultar a volta deste cadáver para trazer infortúnio para os vivos. O suicídio era ainda mais complicado. Retirava-se, com o rosto contra o asfalto, o corpo sem vida, para que ele não decorasse o caminho de volta. Na África, havia o costume de romper os fêmures, cortar as mãos e arrancar as orelhas, para que o morto não pudesse se mexer e tivesse vergonha de aparecer mutilado. Na Nova Guiné, havia o costume dos homens viúvos andarem com cacetetes para se protegerem de investidas de suas falecidas esposas. Em regiões da Austrália, rompiam-se joelhos e enchia-se o estômago de pedregulhos. Esse medo dos mortos, essa concepção de que os mortos poderiam continuar intervindo positivamente ou negativamente na vida dos vivos, é algo comum. Um caso clássico de arquétipo universal de Jung, marcas indeléveis, crenças e concepções de que todas as culturas possuem independente do tempo ou espaço. Havia preocupação com muitos tipos de mortes: afogados, crianças não batizadas, incluindo abortos, mulheres mortas no parto, pessoas mortas no dia do casamento, enforcados, e era necessário tomar todos os cuidados possíveis. Já falamos do costume do sepultamento, mas havia também outros cuidados, como não varrer a casa durante os horários e dias conhecidos por ter maior fluxo de fantasmas, para não feri-los ou parecer enxotá-los. Vestir-se de luto
para mostrar que não havia necessidade de vingança ou raiva, pois sua morte era sentida. Organizar procissões e missas, e no caso daqueles cujo corpo não era possível enterrar, fazer um enterro simbólico. Na França, durante muito tempo, o falecido era enterrado com uma moeda que deveria pagar seus bens terrestres. Assim, ele não teria direito de reivindicá-los, já que foram comprados com a moeda. É muito recente a concepção de sociedade metafísica, que separa completamente a sociedade dos vivos da sociedade dos mortos. Há muito pouco tempo, ainda havia na Inglaterra o medo do ceifeiro, o último morto do ano, que liderava a sociedade dos mortos e levava os vivos para o mundo dos mortos. Hoje, vampiros, mortos-vivos, fantasmas e outros seres aterradores do passado recebem novas roupagens e infestam séries, filmes e livros, podendo ser, inclusive, galãs e mocinhos. Mas a noite e o escuro ainda continuam sendo criaturas que atormentam o nosso sono. Obrigado por nos assistir e não deixe de seguir o nosso canal. Para dar aquela força, deixe o seu like, aperte o sininho e ative as notificações. Confira os vídeos anteriores. Nós nos vemos na próxima.